Lara, tu tem obrigação moral de mandar esse vídeo pra todo mundo que tu conhece e pedir pra se inscrever no canal. Porque até agora nem eu tô acreditando que eu desenhei tua ideia. As ideias de desenho que vocês estão me mandando estão ficando cada vez mais absurdas. Dessa vez eu resolvi selecionar 4 e fazer numa ilustração só que junte essas 4 ideias. Dessa vez eu vou fazer uma coisa um pouco diferente e eu vou dizer uma ideia só e as outras eu vou deixar que vocês tentem adivinhar. Eu vou revelar no final do vídeo qual é a ideia, mas à medida que vocês forem vendo a ilustração, eu quero que vocês deixem nos comentários quais vocês acham que foram as ideias que deram origem a essa ilustração. A ideia que eu quero destacar é a ideia do Natan. O Natan, ele é um artista visual daqui de Campo Formoso também, muito meu amigo, e a gente tinha conversado algumas vezes já sobre o processo de desenho online e ele pediu para eu falar um pouco sobre o processo de pintura que eu uso. E a outra ideia também, que é central para essa ilustração, é da Lara OBZ. Lara, tu tem obrigação moral de mandar esse vídeo para todo mundo que tu conhece, mas vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto de qualquer ilustração é a blocagem. A blocagem é mais ou menos onde você vai colocar cada elemento da cena. Então eu comecei fazendo esse cubo para fechar a cadeira, porque em se tratando de perspectiva e desenho do modo geral, quanto mais você facilita o seu trabalho, quanto mais você simplifica a forma, mais fiel à realidade vai ficar. Eu ainda sofri um pouco para fazer essa cadeira, porque eu não estava tão preocupado assim em perspectiva, que era uma ilustração mais rápida assim, mas para colocar a ideia no papel. Mas então, seguindo a perspectiva dessa cadeira, eu construí o personagem e o cenário também. E essa parte de blocagem, ela foi relativamente simples, porque não tinham tantos elementos na cena assim, e eles não eram desenhos muito complicados. Mas ela estava um pouco confusa em relação à distribuição dos elementos. Então eu fui buscar referências na internet, como eu sempre faço para qualquer trabalho. Mas nesse caso, eu pesquisei por composição fotográfica. Cada foto, ela vai seguir uma composição quase que pré-definida. Eu vou deixar alguns exemplos aqui na tela para vocês darem uma olhada, mas aqui eu escolhi usar foi essa composição com essas diagonais. Depois que eu fiz essa blocagem, eu fui afinando a linha, né, deixando um pouco mais detalhada. E geralmente esse é o segundo passo do meu esboço, que é quando eu tô definindo um pouco melhor os detalhes. Mas a ideia desse quadro é desenhar ideias, não é se aprofundar tanto assim nas ilustrações. Então geralmente eu me dou satisfeito por essa segunda linha, que já é o suficiente para passar a mensagem. Eu ainda volto um pouco para consertar a perspectiva dessa cadeira, porque estava um pouquinho estranho, mas eu acho que eu consegui resolver bem. Depois de feito todas essas linhas de perspectivas e finalização, é a hora da blocagem de cor. Eu geralmente gosto de pintar primeiro o fundo, mesmo que não seja tão detalhado assim, mas só para colocar as cores base, porque com essas cores base eu consigo entender melhor o contexto que as cores da minha ilustração vão estar situados. Eu acabo trabalhando separado o que é luz e sombra e o que é cor, tanto é que muitas vezes eu começo a fazer pela luz e a sombra e outras vezes eu começo a fazer pela cor. Mas o erro disso é que se você faz primeiro as cores do assunto e depois as cores do fundo, talvez essas cores se modifiquem um pouco, porque muito da composição da cor é o contexto que ela está inserida. Mas como eu estou no digital, isso facilita. E aqui que entra o pedido do Natan sobre falar do meu processo. Eu gosto de separar sombra em uma camada, luz em outra. Eu geralmente trabalho com 2 camadas de sombra, que uma é mais essa sombra geral e a outra é mais essa sombra de oclusão, que é um pouco mais fina, um pouco onde realmente não entra luz de jeito nenhum. E em relação à luz, tem a luz de recorte, que é essa mais clara, e também a luz geral. Então eu trabalho com 2 camadas de sombra e 2 camadas de luz. Esse estilo de renderização que eu uso nas minhas ilustrações, que é o que eu prefiro, é chamado de cel shade, que é basicamente essa divisão entre sombra e luz é muito bem marcada. Feito esse trabalho todo de luz e sombra, eu parto para as cores com um pouco mais tranquilo. A ideia aqui não é falar sobre composição de cor nem nada, mas um breve resumo do que é cor. No digital, a cor é formada por 3 parâmetros, que é a matiz, a saturação e a iluminação. A matiz é aquela corzinha mesmo que a gente vê. A saturação é o quão próximo ela tá da cor 100% ou do cinza por completo, ou seja, sem cor alguma. E a iluminação é o quão clara, o quanto mais próximo do branco, ou quão escura, mais próximo do preto. Pensando nisso, a gente precisa pensar nessa questão de valores, para a gente não colocar cores que elas têm o mesmo nível
nível de iluminação de claro ou escuro juntas, porque acaba prejudicando a leitura do desenho. Uma técnica que eu uso para testar essas cores é usar o atalho Ctrl Windows C, que deixa a tela do computador toda preto e branco, então eu tenho só essa relação de valores. Depois que eu defini essas cores e vejo como elas se relacionam com as cores dos fundos, se está dando mais destaque ou se está se misturando demais, eu vou partir para uma outra coisa que eu estou gostando de fazer, que é dar um pouco de textura para essa cor. Ela já vai ter essa relação de profundidade por causa da luz e da sombra, mas eu vou variando um pouco a própria cor e eu estou percebendo que isso está trazendo um resultado bem agradável. Uma outra forma que eu tenho de fazer essa diferenciação entre o que é o assunto da imagem e o que é o fundo é justamente colocar linhas no que é o assunto, que vai dar esse destaque, e o fundo eu trabalho como se fosse uma pintura, então ele é um pouco mais livre. Esse jeito de eu pintar o fundo é um pouco inspirado em fotografia, porque em fotografia profissional geralmente o assunto está focado e o fundo tem um desfoque grande, e eu estou percebendo que isso está facilitando um pouco a leitura. Uma outra coisa que eu faço bastante é tirar muito zoom para ver a imagem o mais pequena que eu consigo, para entender como isso está funcionando, porque uma armadilha que a gente cai muito no digital é acabar dando zoom demais. Isso é uma coisa que geralmente dá errado. Eu busco não dar muito zoom, geralmente meu canvas está sempre ajustado à tela, e aí eu consigo ter essa visão do todo, e isso ajuda bastante a eu entender a composição e o que eu quero passar. A essa altura do vídeo já deu para ter alguma ideia das sugestões que enviaram. Por último, uma coisa que eu faço bastante, e aqui é mais por aprendizado do que recomendar que façam isso, é tentar usar um pouco os modos de mesclagem das camadas. O digital permite que a gente faça essas brincadeiras sobre modos de mesclagens. Geralmente tudo que é sombra tá naquela partezinha escurecer do Photoshop, e tudo que é luz está naquela partezinha de clarear. Eu vou ajustando esses modos de mesclagens. Geralmente eu uso a luz brilhante para fazer as sombras e eu uso a luz indireta e o sobrepor para fazer as luzes. Com o atalho Ctrl U no Photoshop, a gente consegue mexer em todos esses três parâmetros da cor que eu falei mais cedo: a matiz, a iluminação e a saturação. Então eu vou ajustando também esses parâmetros nessas camadas de luz e sombra. Eu não aconselho a fazer isso, principalmente se você está começando, porque acaba que você fica muito dependente desses modos de mesclagens. Mas é claro que cada um tem seu jeito. Eu faço isso porque o meu objetivo também é continuar pintando no analógico, no papel e tela também. Então eu tento não ficar muito dependente dessas ferramentas, porque no final das contas são ferramentas, né? Servem pra gente usar e não pra gente ficar dependente delas e se prender tanto a elas. Eu tô gostando bastante de fazer animações das ilustrações que eu tô fazendo. Geralmente são animações mais simples, mas a animação dessa ilustração ficou assim. Outras sugestões que eu usei para fazer essa ilustração foi a da Grace, que pediu simplesmente uma flor. O do Lucas de Otaku, ele pediu um lápis. Tem mais outras 3 sugestões dele, só que vai ficar pro próximo vídeo, porque eu também já fiz uma composição delas 3 interagindo. Eu achei muito massa. E a ideia da Lara, que foi que deu origem a essa ilustração geral, foi essa. Toda vez que eu vou falar essa sugestão, eu acabo embolando a língua, então nem vou tentar mais. Me diz aí se você chegou perto de acertar, duvido muito. E para provar que você assistiu até o final, comenta rapadura queimada e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, que eu acho que você vai gostar. É isso, até a próxima e tchau.